Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que iluminou os profetas, que iluminou os discípulos do Senhor Jesus, que foi enviado pelo próprio Senhor Jesus, ele é a promessa, o Espírito Santo é a promessa do Pai que o Senhor Jesus prometeu, que o Senhor Jesus enviou. Então, a princípio, todos os que têm sede, têm fome, que almejam, que querem seguir no caminho reto, no caminho da justiça. Todos os que têm vontade de seguir o caminho da retidão, a exemplo do próprio Davi, quando essas pessoas esboçam a fé no Senhor Jesus Cristo, ainda que estejam vivendo no pecado, ainda que estejam sendo escravos do pecado, mesmo assim, se elas carregam dentro de si um desejo de viver na justiça, na verdade, na integridade, então Deus vem ao encontro delas. Então esse discurso, essa palavra, que não é minha, ela só vai atender aos sedentos do que é certo, do que é justo. Se por acaso você assiste essa live neste momento, mas o seu coração está inclinado a satisfazer as suas ambições, os seus desejos, as suas concupiscências carnais, se você quer porque quer realizar os seus sonhos, custe o que custar, a qualquer preço, você quer poder, você quer ser empoderado a qualquer preço, você quer ter luxo, você quer ter ostentação, você quer as coisas que o mundo oferece, então, minha amiga, meu amigo, você não vai se encaixar dentro daquilo que nós estamos trabalhando, falando aqui. Não vai. Porque nós, servos de Deus, os servos, verdadeiros servos de Deus, têm a obrigação de semear a palavra da justiça, pregar a palavra da justiça, pregar o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino de disciplina. O reino de Deus é o reino de ordem. O reino de Deus é o reino de hierarquia. Ele e somente Ele é Senhor e Rei. E Ele busca, a Bíblia fala que Deus, o Altíssimo Deus, procura na terra, Ele está procurando pessoas cujos corações estejam inclinados a fazer a vontade dEle, a obedecer a sua voz, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos. As pessoas que têm desejo de viver na justiça, na retidão, na integridade. Então, quando ele acha pessoas assim, então, que o Senhor, meu Deus, me desculpa, mas eu vou falar uma expressão que todo mundo vai entender.
Quando Deus acha pessoas assim que almejam a justiça, então junta a fome com a vontade de comer. A fome das pessoas e a vontade de comer, que é o que Deus quer. Ele quer vir, viver, morar dentro das pessoas e, através destas pessoas, ele vem a ser glorificado, honrado. Exatamente isso. Essa é a vontade de Deus. Então, amiga e amigo, não importa onde quer que você esteja neste exato momento. Por exemplo, você é aquela criatura que levanta de madrugada, essa hora, poxa, são quase 3 horas da madrugada. Você interrompeu o seu sono para buscar a face de Deus, ei-lo aí junto de você. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Agora, bispo, mas eu nem comecei a orar, porque Deus já sabe o que você quer. Ele sabe das suas intenções, do seu coração. Um coração contrito, um coração humilde, um coração submisso à vontade dele. Então ele vem ao seu encontro agora. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o meu Senhor, tão certo como ele existe, ele está aí junto de si e quer entrar dentro de você. E se você quiser, agora mesmo, receba-o em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Agora, continuando na nossa mensagem. Bispo, mas peraí, nós vamos meditar? Nós vamos meditar. Puxa, eu estou tão alegre, estou tão feliz. Só não tenho ideia do que está acontecendo aqui comigo agora. Eu fui visitado por uma alegria, um gozo. Sabe aquele gozo que nós falamos ontem, que Davi pediu? Júbilo e alegria? Pois bem, você está aí cheio de júbilo e alegria, o gozo da presença de Deus. Que maravilha, não é assim? Simples, não é? Não tem emoções, não tem blá, 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 não tem mimimi. Tem sim certeza, absoluta certeza, convicção que somente os que são visitados pelo próprio Deus sabem o que eu estou falando. Que Deus abençoe você, minha amiga, nessa jornada, para a glória, louvor e honra do nome dele. Voltando, então, a nossa meditação do Salmo 91, depois que Davi pede a Deus, dizendo, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer, os ossos que foram refeitos, que juntaram-se carne, nervos e pele, venham receber o Espírito e haja alegria. Que seja com você agora. Mas ele fala mais, ele diz assim, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde a tua face dos meus pecados. Por favor, ó Deus, esconde a face, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não só esconder o rosto dos pecados que foram cometidos, como também
apagar as iniquidades. O que são iniquidades? Iniquidades, minha amiga e meu amigo, são aqueles pensamentos maus, malignos, que a pessoa projeta dentro da sua mente. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me vingar, fulana vai me pagar, eu vou fazer aquilo outro. Isso é iniquidade. Ah, eu já sei como é que eu vou roubar. Eu já sei como é que eu vou ganhar muito dinheiro e rápido. Então ela planeja assaltar, não só assaltar um banco, assaltar um carro de banco, mas assaltar os cofres do governo com mentiras, com enganos, com corrupção, corrompendo 1, 2, 3, corrompendo todo mundo. Esses pensamentos são iníquos, são pensamentos de iniquidade. E Deus vê. Davi teve também iniquidade. Ele planejou matar o seu servo mais fiel para ficar com a mulher dele. Davi sabia o que estava falando. E quem neste mundo já não fez um projeto maligno, uma iniquidade? Todos nós fizemos. Mas quem já foi perdoado, lavado, purificado, resgatado, salvo, batizado com o Espírito Santo, quem vive na justiça, quem vive no caminho da retidão, esse não tem iniquidade dentro de si. Os seus pensamentos são de vida, para a vida. Então, planeja-se, então, levar a palavra da salvação aos sofridos. Quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, pensa assim: puxa vida, Jesus foi a oferta por mim. Eu tenho que ser a oferta pelo meu semelhante. Deus enviou a sua oferta especial, a maior oferta, para me salvar. Agora, eu quero ser a oferta viva para salvar outras pessoas. Isso é pensamento divino, é pensamento sagrado, é o pensamento que vai contra as iniquidades. Por isso ele diz no Salmo 51 e ainda no versículo 10, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, faz em mim um coração puro. Coração puro. Quando a pessoa tem um coração puro, ela não tem iniquidade. Ela não tem ressentimentos. Ela não carrega mágoas. Ela não carrega sentimentos de vingança, de ódio. Não. Quando ela tem um coração puro, ela só quer dar. Ela quer abençoar. Ela não quer fazer outra coisa senão dar, dar e dar e continuar dando, porque ela se transformou numa fonte de água viva, água da vida. Então, você, minha amiga e meu amigo, quando tiver um coração puro, naturalmente, não é uma coisa forjada, forçada, imposta, obrigatória, não. Você, por conta da sua natureza divina, você quer transbordar, quer ajudar o seu semelhante. Que maravilha! Está vendo esse sol
Ele tá nascendo, ele já está a postos. Então, quando ele nasce para abençoar todas as pessoas. Ele nasce, ele brilha para aquecer os que estão com frios, para dar luz aos que estão nas trevas. Ele nasce para todos, tanto os bons quanto para os maus, porque Deus é assim, Deus é a fonte da vida, é a fonte da vida. E quem tem o coração puro tem o coração de Deus, tem o coração de acordo com o que Davi tinha quando foi chamado. Então, ele queria, porque queria agradar o seu Senhor Deus e Pai. Então, quem tem o coração puro tem um coração aberto, liberal, disponível, pronto para dar, para se entregar, para oferecer o que há de melhor, o que tem de melhor. Esse é o coração de Deus, esse é o coração puro. Então, Davi pediu novamente ao Senhor, cria em mim um coração puro, aquele coração puro que o Senhor me tinha dado e que eu perdi, que deixei sujar por causa dos meus olhos, por causa da ganância, por causa da cobiça, por causa dos olhos, os olhos adúlteros, os meus olhos eram adúlteros, eles eram puros enquanto eu estava no meio das ovelhas, mas depois que eu entrei nesse mundo político, no mundo do reinado, os meus olhos tornaram-se adúlteros. Oh, meu Pai, me dá um novo coração. Entende agora o que significa ter um novo coração? Mas, para você ter um novo coração, você tem que dar o seu velho. Ah, não dá para viver o novo e o velho. Ou um ou outro. O que você quer? O que você quer? Ah, eu quero um coração novo. Ah, então você tem que abrir mão do seu coração velho. Senão você não tem um coração novo. É como semear. Para você semear, você tem que dar, oferecer a semente para a terra. E aí você perde aquela semente. Mas aquela semente, depois de algum tempo, vai se multiplicar. É assim que é a vida. É assim que é Deus. Deus deu a semente dele, que é Jesus. E Jesus ganhou a mim e ganhou a tantos quantos estão sedentos de fazerem a sua vontade. Então, quando a pessoa tem um coração novo, ela quer dar, ela não pensa em receber. Ela não pensa em receber, ela pensa em dar. Eu estava falando com os bispos e também os pastores que o segredo da nossa caminhada com Deus é dar. Então, quando a gente vai para o altar, eu fico a pensar, meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê para o teu povo? Eu não sei. A Bíblia é tão farta de mensagens, de promessas. É também farta de mandamentos, de obrigações para contigo. Então, o que o Senhor quer que eu fale? Então, com essa preocupação, com esse pensamento, não é preocupação, com esse pensamento, nós subimos no altar. E quando lá estamos, o Espírito Santo flui e chega aquelas pessoas carentes, aflitas, rejeitadas, excluídas, pessoas que ninguém quer, pessoas que o mundo odeia, mas que Deus ama, porque são almas. Às vezes a pessoa ela vive uma vida desregrada, no pecado.
ela vive na prostituição, ela vive uma vida corrupta, mas ainda assim ela é alma e ela carece de salvação. Se ela tem sede dela, da salvação, então Deus vem correndo ao seu encontro. Então vem a fome. A fome se junta com a vontade de comer. Isso é muito legal. Então Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que é espírito reto? Espírito é a mente, é o intelecto, são os pensamentos. Espírito é a mente, o intelecto, a inteligência humana que Deus empresta para o ser humano. E coração é a alma. Então, onde a gente sente as coisas, as emoções, as sensações, é no coração. Mas onde que a gente decide o que deve se fazer e o que não deve se fazer? É na cabeça. Então, quando a pessoa usa a inteligência para escolher o que é certo, o que é correto, e o coração é submisso aos pensamentos, aceita, acata, então aquela pessoa tem uma vida plena, feliz, alegre, porque ela faz exatamente o que Deus faria se estivesse no seu lugar. Então, Davi pediu um espírito reto, quer dizer, um pensamento reto, um pensamento anticorrupção, um pensamento de pureza, um pensamento do bem, um pensamento de querer o bem de todos, do seu semelhante, independentemente se merece, se não merece, não importa. Por exemplo, todas as manhãs nós trabalhamos, nós semeamos a palavra do bem, a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha filosofia, não é uma coisa que é minha, pessoal, não. Eu estou apenas profetizando, pregando, ensinando, levando às pessoas o reino de Deus. E quem quer, vai. Quem não quer, fica. É questão de fé pessoal. Assim é a fé inteligente. Deus não impõe nada a ninguém, nada. Ele sempre vai deixar a decisão final para cada um de nós. Ele vai alertar. Ele alertou Davi do pecado dele. Mas Davi estava tão fissurado em Betsaba que ele acabou atendendo aos caprichos dos seus olhos adúlteros, seu coração iníquo, porque ele se tornou iníquo. Mas agora ele pede, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova o espírito reto, o espírito de justiça, do que é certo. Não me lances fora da tua presença. Davi era mesmo sábio, porque para que nós possamos viver neste mundo e não venhamos nos corromper com ele, com as suas iguarias, nos corromper com as suas ofertas, tipo daquela que o diabo ofereceu para Jesus, mostrou a glória do mundo e disse, olha, isso aí tudo é meu, se quiseres, se me é prostrado, me adorares, eu te darei tudo isso. Mentiroso, safado. Ele sabia que nada era dele, que tudo é de Deus. Mas ele lançou a semente e Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele. Então, Jesus, com a palavra da sabedoria, com a palavra de Deus, venceu a palavra do mal, a palavra do inferno. Então, mas para que a pessoa possa estar nessa palavra, viver essa palavra,
alimentar-se dessa palavra, ela tem que estar com o seu pensamento voltado para a palavra. E essa é a razão do jejum de Daniel, a razão da nossa busca. É a razão do nosso coração novo, porque a gente fica pensando nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, daqui de baixo. Então, para isso, quer dizer, para que Deus se mantenha em nós, para que nós, melhor dizendo, para que nós nos mantenhamos na presença de Deus, nós temos que cultivar, alimentar o nosso ser sempre com a palavra de Deus. E é por isso que existe a igreja, sabia? A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição secular. A igreja do Senhor Jesus, ela tem espírito, ela tem alma, ela tem vida, porque a cabeça é o Espírito Santo, é a mente do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa vai na igreja, quando ela vai numa igreja, ela vai em busca de Deus. Igreja, Deus, quer buscar Deus. Então, quando ela vai na igreja, ela quer ouvir a palavra, ela quer receber a palavra, ela quer adorar a Deus, ela quer se colocar no altar, ela quer exercitar a sua fé. Então ela está no fundo, buscando a presença de Deus, porque é impossível uma pessoa fazer parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Vou repetir, é impossível uma pessoa fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que é o seu corpo, estando fora da igreja. Por exemplo, aquela pessoa diz assim, agora eu sou um desigrejado, eu não quero mais saber de igreja nenhuma, eu já vi com tanta coisa errada, eu vou cultivar a minha fé na minha casa. É aí que está o grande erro das pessoas. Aí está, porque uma vez ela saindo do braseiro, ela, como um carvão que dava força para o braseiro e recebia calor do braseiro, ela acaba, fora do braseiro, ela acaba esfriando e ficando imprestável, como um carvão. Carvão, mais nada. Então ele diz assim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, minha amiga, meu amigo, continuou ungido, apesar do seu pecado. Ele estava ungido, ele tinha sido ungido na santidade, mas ele caiu em tentação. Isso não quer dizer que ele tivesse separado de Deus. Ele, mesmo no pecado, mesmo estando lá no pecado, ainda assim ele tinha voz para ser ouvida por Deus. Deus tinha ouvidos para ouvir a sua voz. E ouviu. E ele, Davi, tinha boca para falar. E ele falou. Ele continuava com boca para orar, com pensamento para pensar, com coração para sentir. E ele se voltou para Deus. Ele se voltou para Deus. Porque o Espírito Santo, com certeza, estava lhe empurrando para isso. Porque o Espírito Santo viu que ele era um homem sincero. Viu que ele, apesar da sua fraqueza, ele era um homem sincero. Então ele se voltou para Deus. Mas foi o Espírito Santo quem lhe deu o arrependimento. O arrependimento não vem assim por conta própria. O arrependimento, eu diria, é uma dádiva que Deus nos dá.
Por exemplo, Judas Iscariotes foi escolhido, foi eleito para ser apóstolo, mas ele caiu, ele se corrompeu e não achou mais lugar para arrependimento. Por quê? Porque Deus viu que ele não era digno. Então Judas se perdeu, se enforcou, foi para o inferno. Então, se você é uma pessoa que está me assistindo nesse momento e diz assim, bispo, eu saí da igreja, qualquer que seja a sua igreja, denominação, eu saí, eu deixei a minha igreja, porque eu vi muita coisa errada. Você não tinha que ver as coisas erradas, você tinha que ver as coisas certas. Se você senta na mesa e você vê uma mosca pousando na alface, ou pousando lá no tomate, ou pousando na carne, você não vai jogar o prato fora, não, você vai tirar aquela peça que a mosca pousou, vai jogar fora e vai continuar. Você não vai ficar, não, porque tem a mosca, eu não vou comer mais, vai comer, vai deixar de comer, por que não? Você tira aquilo que pode ser tirado, removido, e você continua. É ou não é? Então, você tem que olhar o que é bom, olhar com os bons olhos. E se fulano caiu, fez besteira, fez aquilo, deixa eles para lá, deixa. É problema deles com Deus. Você tem que cuidar de si mesmo, cuidar de você mesmo. E se o pastor caiu, se o pastor errou, se o pastor fez o que não deveria e você também sai, o que você tem a ver com o pastor? O pastor é um instrumento de Deus para sustentar você, dar a fé, ou passar a fé, orientá-lo, ajudá-lo, etc. Mas se ele perdeu a palavra de Deus, a presença de Deus, então você, obviamente, não vai mais querer aquele pastor. Então você vai buscar um pastor que venha ao encontro da sua necessidade. Mas não é por isso que você vai deixar de ir na igreja, não é? E se você buscar perfeição, em lugar nenhum você vai encontrar. Não tem perfeição. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Então, Davi orou também, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, Davi, embora tivesse caído no pecado, ele continuou rei. Mas o mais bacana é que ele não continuou um rei qualquer, mas ele continuou um rei submisso, humilde. Quando o profeta Natan apontou o pecado dele, na mesma hora, Davi, realmente eu pequei, ele confessou, realmente eu errei, realmente eu falhei, a culpa foi minha, etc, etc. Ele não jogou a culpa no Betsabá, ele não jogou a culpa nos outros, não. Ele assumiu o seu pecado e encontrou coração para se arrepender. Quer dizer, voltar às práticas, ou à prática do que era certo. Então, amiga e amigo, pense na sua vida. Não fique aí a olhar para os outros. Você vai ficar olhando para Lúcifer, que caiu, foi lançado fora do céu. Lúcifer saiu, foi lançado fora do céu. Não aceito isso. Isso é injustiça. Não, eu também não vou ficar lá, não. Você vai querer sair do céu por causa que Lúcifer caiu? Não, você não é boba nem nada, é verdade, não é? Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa acha lugar para arrependimento, é porque Deus quer resgatá-la, quer devolver
a sua unção plena, a sua alegria plena, o seu gozo pleno, renová-la, abençoá-la, continuar fazendo dela uma fonte a jorrar. Tá bom? Bom, amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 12, mas pense no que nós falamos. Ouça outra vez essa mensagem, medite e ouça numa hora, no momento em que você possa escutar e não ser interrompida, para você raciocinar, pensar nas palavras que foram ditas, para que você também, se estiver vivendo no pecado, venha encontrar lugar para o seu arrependimento. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.